Quando você entra em Assassin's Creed Unity e começa a jogar, eventualmente vai se deparar com esse tipo de mapa, extremamente poluído em coletáveis e colecionáveis em excesso. Há quem goste, há quem desabilite isso porque é uma poluição visual do caralho, e há quem se desafie a buscar tudo. Colecionáveis e coletáveis existem em todos os games, tanto em um aspecto in-game quanto fora do mesmo. Na verdade eu falei em todos os games, mas não são literalmente todos, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Afinal, nós podemos muito bem dizer que as conquistas são uma espécie de colecionáveis. Algumas são desbloqueadas fazendo alguma ação que o jogo naturalmente te encoraja a fazer, como pegar todos os baús, derrotar todos os inimigos especiais e blá blá blá. Ou algumas ações que só são feitas pelo jogador com o intuito de ganhar o troféu. O jogo nem fala nada sobre isso. Por exemplo, a conquista mais difícil de Halo, The Master Chief Collection, exige que você zere todos os jogos na dificuldade mais alta com todas as caveiras ativadas. Além de você ter que procurar as caveiras, cada uma dá um efeito diferente, às vezes benéfico, às vezes não benéfico. Por exemplo, em Halo Combat Evolved, uma caveira dobra a saúde dos inimigos, enquanto outra te dá munição infinita. Parece uma troca justa até você lembrar que a maior parte das caveiras dá um efeito negativo. É um desafio e tanto encorajado para ser concluído unicamente pelo troféu, e não pelo jogo em si. Tanto com esse caso de Halo, quanto com a conquista de Gears of War, que envolve matar 100.000 Locusts, ou a conquista de matar Yarnan em Bloodborne, nós podemos fazer a seguinte pergunta: essas coisas podem realmente serem chamadas de conquistas? Estamos conquistando algo, ou é só um falso senso de realização que não faz sentido nenhum fora daquele jogo? Bom, mas e daí? O homem como espécie está acostumado a perseguir recompensas intangíveis o tempo todo. A busca pelo dinheiro e pela realização escolar são exemplos disso. A nota em si é um objeto sólido, mas ela representa só algo abstrato. Um 10 em português ou em física também é abstrato. Tem tanto valor para as outras pessoas ao seu redor quanto a conquista Series 2 em Gears of War 2. Nós temos uma necessidade de sucesso. Escolher se dedicar em Halo para cumprir a tal conquista que eu citei anteriormente é uma forma de mostrar esse pensamento. Essa, na verdade, é a grande diferença entre um colecionador compulsivo da vida real e uma pessoa viciada, entre aspas, em conquistas de videogame. O colecionador real guarda seus itens porque imagina que em determinado momento da vida ele vai precisar deles. O jogador não. Ele sabe que a conquista não representa nada na vida real, além simplesmente de poder se gabar por ter conquistado algo que muita gente não conquistou. Não que a maioria dos jogadores de Halo sequer estejam se importando com conquistas. É algo parecido que motiva as pessoas a pegar os morangos em Celeste. Não há uma puta recompensa escondida por trás disso, além de mudar o final do epílogo, mas os morangos estão localizados geralmente em um local difícil da própria fase. Pegá-los mostra habilidade, mostra domínio das mecânicas do jogo, e aí você pode se gabar para os outros. Podemos dizer que algumas, na real, várias vezes, os colecionáveis são colocados nos jogos com uma maneira barata para dar a impressão de que há mais conteúdo nele. Esse preenchimento às vezes é bom porque adiciona a progressão do próprio jogo. Por exemplo, no jogo do Homem-Aranha de PS4, as bolsas que você pega do Peter por aí estão lá apenas para lhe ajudar a progredir equipamentos ou criar trajes que dão habilidades únicas. Não é obrigatório, não influencia em nada no final do jogo, nem na história, porque é possível zerar ele só com o traje inicial. A única coisa que pegar as bolsas do Peter te oferece no sentido de história é te mostrar situações cotidianas do personagem. O Spider-Man de PS4 é um bom exemplo de um jogo que entende completamente que seus colecionáveis são uma convenção genérica para preencher conteúdo, mas eles usam a vantagem narrativa de ser um Homem-Aranha com 8 anos de experiência para preencher esses colecionáveis com easter eggs para os fãs e informações sobre o que ele tem feito nesses 8 anos como Homem-Aranha. Diferente do que Arkham Knight faz, por exemplo, já que o jogo bloqueia o final, de fato, até que você pegue todos os troféus do Charada. Veja, nesse caso, os colecionáveis são relevantes para o jogo, são relevantes para a história, mas a obrigatoriedade de pegá-los torna o desafio mais irritante ainda. Existem exemplos de jogos que de certa forma influenciam na história, mas apenas no seu entendimento do que vai acontecer lá na frente. Cyberpunk, por exemplo. O jogo não te dá centenas de colecionáveis por aí. Uma das poucas missões que faz coisas do tipo é a da Misty. Pegar todos os grafites espalhados pela cidade não te dá nenhuma recompensa física interessante, mas através da leitura de cartas que ela faz graças a isso, Misty te conta metaforicamente todos os finais do jogo. Ela não joga na sua cara porque seria meio sem sentido e não teria graça, mas ela te dá essa recompensa interessante, que você tem que ficar interpretando o que ela disse para buscar o seu final. O jogo não te obriga a pegar nada, mas ele adiciona entendimento da história. Nesse caso,
Eu gostei. É impressionante como franquias como Assassin's Creed trabalham ao mesmo tempo nos dois lados da moeda. Peguemos Assassin's Creed 2 aqui. Nós temos as penas que são colecionáveis, 100 ao todo espalhadas pelo mapa do jogo. O problema é que, diferente dos jogos posteriores da saga, aqui você não pode ir em um mercador e comprar um mapa que mostra a localização dos itens. Se você quer realmente pegar todas as penas, ou você procura, ou você faz como 99% das pessoas e vai atrás de um guia online. A forma como você tem que achar as penas, ou seja, procurando por aí, explorando o mapa, não é exatamente um problema. Meu problema com as penas de Assassin's Creed 2 ou com os pombos de GTA 4 é o fato deles não se diferenciarem uns dos outros. Então mesmo que você se canse de rodar o mapa, já olhou o mapa inteiro e vai procurar online, você vai ter que procurar ponto a ponto, porque você simplesmente não sabe qual pombo ou qual pena você deixou passar. Na verdade, vender os mapas diretamente no jogo por um preço baixo desincentiva a exploração e torna os colecionáveis apenas um trabalho monótono. Isso porque esse método, na forma como eles são submetidos no mundo, vão contra um dos principais propósitos originais dos colecionáveis: fazer com que os jogadores explorem o mundo e procurem cantos que naturalmente você não entraria. Mas por que exatamente os produtores começaram a facilitar o processo vendendo mapas baratos dentro do jogo, ou simplesmente já dando na sua cara onde cada colecionável está? Porque agora os colecionáveis de um jogo estão geralmente atrelados ao sistema de conquista, e não saber onde está um colecionável frustra o jogador que está buscando todos os troféus. Ao mesmo tempo que Assassin's Creed consegue criar colecionáveis que não são muito bem recebidos pelo público, como os da pena, ele consegue criar colecionáveis que dão recompensas bem agradáveis ao jogador. Em Assassin's Creed 3, por exemplo, pegar os artefatos para o Peg Leg dá a você uma série de missõezinhas novas, que no fim te recompensam com um anel que repele balas. Além de ser extremamente útil no jogo, esse anel também faz parte da lore envolvendo o Zizo. Era uma tentativa de criar um mecanismo que protegesse o planeta da grande catástrofe, blá blá blá. Esse tipo de colecionável que te recompensa com uma melhor armadura, ou uma melhor arma, ou um acessório interessante, é padrão em quase todo Assassin's Creed. Acho que só no 1 não tem. Alguns desses colecionáveis são mais difíceis, outros mais tranquilos, mas pelo menos adicionam algo ao jogo e ainda permanecem sendo verdadeiramente opcionais. É algo que Horizon Zero Dawn faz também com as células de energia, dando ao jogador no final a melhor armadura do jogo. Mas você não é obrigado a coletar nada. Os colecionáveis oferecem a oportunidade para um jogador explorar cantos dos mapas que normalmente eles não se aventurariam. É uma maneira de os desenvolvedores fazerem com que o público aprecie e descubra mais do mundo que eles gastaram tanto tempo criando. Às vezes, esses colecionáveis servem unicamente para esse propósito: explorar o mundo, porque pegá-los não significa nada. As penas de Assassin's Creed têm um propósito narrativo, porque são as penas do irmão do Ezio, você tem uma ceninha final quando você pega a 100 entre o Ezio e a mãe dele, blá blá blá. Mas existem jogos como Mafia, que por exemplo, pegar as revistas Playboy não adicionam em nada. Você não ganha mais profundidade do mundo, ou dos personagens, ou adiciona algo à história. Nada. Uma quantidade massiva e complexa de colecionáveis ou coletáveis também nunca foi obrigatório em nenhum jogo. Monument Valley não usa esse sistema, e Shadow of Colossus, o original não de PS4 porque ele tem um sistema de colecionáveis, usa um sistema mínimo baseado apenas em frutinhas e lagartos que aumentam estatísticas. O que exatamente eles te dizem sobre a história, qual recompensa monstruosa eles dão, o que eles te mostram? Nada, são só frutinhas para aumentar sua vida. Existe um propósito do jogo não investir em baús pelo mapa, missões secundárias, colecionáveis, te dão uma espada nova, etc. Então, ele serve como prova de que nem todo colecionável sem substância, entre aspas, é ruim. Depende muito do uso. Zelda Breath of the Wild age no espectro contrário, onde Shadow of the Colossus e Monument Valley tem pouco, ele tem exagero. São mais de 900 itens coletáveis e colecionáveis aqui. 120 santuários, 200 locais nomeados, 400 coisinhas que você pode ficar fotografando no jogo, 900 Korok Seeds para ir pegando pelo mapa. O jogo não te encoraja exatamente a pegar tudo isso, mas de item em item ele te manda para novos locais. De local em local você encontra mais coletáveis por aí. Esses novos coletáveis te levam a novos lugares, e esses novos lugares te apresentam a cada vez mais coletáveis, e assim sucessivamente. É uma maneira inteligente de mostrar o mundo ao jogador, não para que ele faça 100%, mas somente para que ele efetivamente se sinta satisfeito com a experiência. Você não precisa pegar as 900 Korok Seeds. Apesar de ir aumentando seu inventário até certo ponto, pegar todas vai simplesmente te dar um item sem utilidade. Talvez também seja interessante comentar sobre jogos que, na minha visão, têm uma boa intenção, mas que são extremamente mal projetados, porque a forma de pegar a recompensa vai em sentido contrário à forma como você joga o jogo. Quando a gente fala de Batman Arkham Knight, por exemplo, e as charadas que desbloqueiam o final verdadeiro do jogo, o final definitivo,
As charadas do Charada usam recursos do jogo, usam o Batmóvel, o controle remoto do Batmóvel, a ferramenta que o Batman carrega e etc. Eles fazem sentido com o jogo. A crítica quanto a eles geralmente é quanto à obrigatoriedade de pegá-los para experimentar o verdadeiro final e a quantidade imensa que tem espalhados pelo mapa. Agora, Sonic Advance 2 passa por esse problema que eu citei, porque o chefe verdadeiro só pode ser acessado se você coletar as 7 esmeraldas do caos. Para isso, você antes precisa pegar estrelas especiais em cada fase sem morrer. Essas estrelas estão às vezes bem escondidas, o que exige exploração do jogador. Exploração, Sonic. Exploração, Sonic. Pois é. Muito provavelmente você já entendeu o problema aqui. Sonic Advance 2 não é orientado para exploração, então não faz sentido bloquear o jogador de experimentar o verdadeiro chefe atrás de um aspecto que não é bem feito no jogo. Existem pontos em que você nem pode mais voltar atrás nas fases, então você sem querer passar de uma estrela especial, chora e começa essa porra toda de novo. Eu acho que vai ser difícil encontrar um colecionável tão funcional no mundo de um jogo como Pokémon. Quer dizer, completar a Pokédex é uma espécie de atividade colecionável, e ter os Pokémons é justamente a base para o jogo. É extremamente genial e único. Mas eu acho que por hoje é isso. Tem algo a adicionar? Deixe aí nos comentários. Tchau.